Fala pessoal, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso canal com notícias diárias sobre o Flamengo. Então galera, se você é novo aqui pela primeira vez, peço a vocês que deixem seu like e se inscreva aqui no nosso canal, ative o sininho das notificações e compartilhe esse vídeo aí com seus amigos. Pacotão de reforços chegando aqui no Flamengo e agora dupla de Uruguai chegando no Mengão. Galera, quero que vocês assistam esse vídeo até o final aí e deixem seus comentários aí sobre esse reforço chegando no Flamengo. Bom, tá chegando a hora de decidir a Copa do Brasil, quem vai para as quartas de final, uma semana decisiva, temos os jogos da volta, né? Depois do 0-0 no primeiro jogo, temos mais um Fla-Flu. E aí, quem leva melhor? Quem consegue sair da situação em que está? O Fluminense já teve melhor, o Flamengo com problemas internos. Vamos lá, assunto para Pedro Henrique Torre. Alta, marcação alta, pressão pós-perda. Termos fáceis de se encontrar em comentários sobre os trabalhos de Jorge Sampaoli e Fernando Diniz em Flamengo e Fluminense. O preço é manter sempre um excelente preparo físico do elenco, algo que tem atormentado a dupla Fla-Flu no atual momento da temporada. O tema, por exemplo, está em debate entre os rubro-negros desde o início do ano. Nos 8 jogos de maio, o Flamengo marcou 10 gols, mas apenas 3 no segundo tempo. Já o Fluminense sofreu recentemente contra The Strongest e Corinthians, especialmente na metade final dos jogos. E há mais um ponto em comum entre Fla e Flu. Os rivais contam com jogadores bem experientes em seus elencos. No primeiro Fla-Flu da Copa do Brasil, o Fluminense tinha a média de idade superior na escalação inicial. 31 anos contra quase 28 do Flamengo. Depois do jogo com Corinthians, alguns jogadores não estavam 100%. E, bueno, eu puse o time que estava melhor para hoje. Eu penso que sim, o time está tendo alguns problemas físicos em relação à intensidade que o time, ou que eu penso que tem que jogar. Jogar nesse tipo de altitude é sempre uma coisa quase criminosa, porque ninguém está preparado para isso aí. Os times são no nível do mar, quando você vem para cá é um outro esporte. Com a maratona de jogos que a gente teve, o planejamento, e com a sequência que a gente vai ter, Corinthians e Flamengo, jogo decisivo, a gente tinha que poupar em algum momento. Então o melhor jogo para poupar é esse, porque o desgaste aqui ele é desumano. Do jogador que já tem um pouco mais de dificuldade de recuperar por conta da própria idade, e estão vindo numa sequência desgastante dos campeonatos, a gente ia ter, no domingo não ia ter os caras de maneira adequada e também na quinta-feira provavelmente não. O Fluminense conta com Felipe Melo, de 39 anos, Marcelo Icano, de 35 e Ganso, de 33. Do lado rubro-negro, há Felipe Luiz, de 37 anos, Davi Luiz e Vidal, de 36 e Everton Ribeiro, de 34. A qualidade sobra no clássico mais charmoso, mas é o fôlego que pode determinar quem vai mais além no Fla-Flu da Copa do Brasil. Olha, quem tá com mais moral? Desde que Sampaoli estreou no rubro-negro, Flamengo e Fluminense fizeram isso aí. 12 jogos do Fla, 11 do Flu. Vamos pro lado do Flamengo primeiro. 5 vitórias, 4 empates, 3 derrotas, aproveitamento de 52,8%, 23 gols feitos, 14 sofridos. O Flu, 11 jogos, 1 a menos, 5, 2, 4. 4 derrotas. Derrotas nos últimos 3 jogos do Fluminense. Aproveitamento semelhante ali, 51,5%. Fez 17 gols, sofreu 10. Muitas notícias vindo do rubro-negro, o Elton, falando que os grupos não estão se falando. Aí o Arrascaeta vem, ele que deve ser a grande novidade do jogo aí, e vem dizendo que temos que jogar juntos, temos que nos entender em busca da vitória, ele colocou nas redes sociais. E o Fluminense vem nesse momento com 3 derrotas seguidas, o Fluminense que vinha encantando e conseguindo bons resultados, precisa se recuperar. Então eu tenho 2 perguntas para você. Uma,
Dá para ver algum favoritismo de algum lado? E outro, o senhor já fez o seu imposto de renda? Vou começar pela segunda. Já, viu? Não deixo para a última hora, não, porque senão a memória me trai. Quando eu olhar os noticiários, aí o bicho vai pegar. Então, eu procuro ser bem precavido. Então, já. É muita já tá renda também, certo. né? Primeira pergunta. Também. A primeira pergunta é mais difícil, viu, Edu? É lógico que se a gente for olhar para o que aconteceu no primeiro jogo, o Flamengo fez um jogo bom, né? É lógico que teve a expulsão do Felipe Melo e isso fez com que o jogo ficasse um pouco mais condicionado, mas mesmo assim o Flamengo fez um bom jogo. Isso porque o Fluminense chegou a um nível de desempenho que força os seus adversários a sair da zona de conforto, a buscar soluções criativas para vencer o Fluminense. E o Flamengo fez uma das melhores partidas sob o comando do Sampaoli, justamente contra um de seus maiores rivais históricos. Então, acabou sendo um jogo onde o Flamengo foi mais exigido. Isso fez com que, claro, o jogo se tornasse um pouco mais equilibrado e terminou 0-0, que talvez tenha sido um 0-0 mais lucrativo para o Fluminense pelas circunstâncias do jogo. E aí, como a gente viu o Pedro Henrique Torre trazer, né, entre um jogo e outro, o Flamengo tem uma vitória e 2 empates, o Fluminense vem de 3 derrotas. O jogo da Libertadores tem um contexto diferente, né? Um jogo na altitude, e aí foi o que o Diniz falou, é desumano, né? Jogar na altitude, e isso influencia, claro, no desempenho da equipe. Não acho que isso vai influenciar no Clássico, mas é um time que vem aí tentando se provar talvez um pouco mais por conta da sequência de resultados negativos. Então acaba sendo um jogo que, na teoria e na prática, né, começa no 0-0, porque o primeiro jogo foi 0-0, e acaba sendo também um jogo muito equilibrado. Acho que vence aquela equipe que tiver um pouco mais de entendimento do que é preciso fazer para passar por defesas que devem jogar bem compactas. O Fluminense está no estágio avançado de entendimento do jogo, porque Fernando Diniz já está há um ano sob o comando da equipe. O Sampaoli vai tentando aí juntar os cacos e fazer um Flamengo um pouco mais consistente. Partindo desse ponto, o Fluminense tem vantagem. Mas a gente nunca pode desconsiderar um clássico, e o primeiro jogo foi muito prova disso, Edu. De qualquer forma, a expectativa é de um jogão, né, Elton? A expectativa é de um grande jogo, e a gente esperava, né, que isso fosse acontecer. O Fluminense, como eu falei, chegou a um estágio onde ele consegue se equilibrar técnica e taticamente com o Flamengo, que foi soberano durante um bom tempo, né, em relação aos seus rivais do estado do Rio de Janeiro. Então acaba assim sendo um dos grandes jogos dessas oitavas de final da Copa do Brasil, e o equilíbrio também é muito fruto disso. Que meio de semana, hein? Falar de mais um jogo que promete, o Palmeiras... Isso aqui várias vezes. A impressão que dá é que a diretoria do Flamengo reza para encontrar um técnico que consiga trabalhar com esta situação, que ela, a diretoria, não consegue resolver. Até agora, 2 caras conseguiram. O Jorge Jesus, através da linha dura, da linha duríssima, em um momento em que esses caras não tinham o tamanho que tinham, porque eles não eram vencedores no Flamengo, foram vencedores nas mãos do Mister, e o Dorival Júnior, que conseguiu controlar, pelo período que esteve à frente do clube, todo esse panorama, essa guerra que existe de alguma forma, com a sua leveza, e ele é um cara muito habilidoso para isso. Outros técnicos não conseguiram. Do jeito que tá, tenho muitas dúvidas se o Sampaoli vai conseguir. É um ambiente muito ruim, e tudo isso, a responsabilidade maior é da diretoria. Sim. E isso impede que o Flamengo seja, em campo, do tamanho que esse projeto realmente tem. E é claro que os resultados em campo, eles também influenciam o que acontece dentro do vestiário, né? São jogadores que ficam mal-humorados, vendo o que não conseguem entregar dentro de campo, os resultados não saem, e aí eles se irritam, e aí o mau humor gera e impera, e aí tem as divisões de grupo, e tudo isso que a gente está sabendo que está acontecendo no vestiário do Flamengo. André Kfouri, o que é que a diretoria, não seria a hora agora do presidente, que é quem manda, conversar com o Braz e falar: Braz, você consegue ou não consegue tomar conta disso aqui? A gente consegue ou não consegue dar uma solução para esse vestiário? O que é que a gente precisa fazer? Ou você não consegue mais? Vamos procurar um novo nome para isso? Marcela, vamos lá. Se fosse uma questão apenas de resolver, né, as pessoas responsáveis
pela tomada de decisão no Flamengo, né, no futebol. Falar, não, vamos nos reunir aqui, vamos resolver isso. Já teria sido feito em outras administrações de treinadores. Essa, entre aspas, intervenção, o diretor entrar no vestiário e falar duro com os jogadores, ou estabelecer um pacto ali, olha, vocês vão nos dar aquilo que vocês têm a capacidade de dar e nós vamos aqui também trabalhar de uma outra maneira, já que esse aspecto estão incomodando. Tudo isso já deve ter sido tentado, certamente, porque é absolutamente impossível imaginar que os diretores do Flamengo acham que a situação como está boa, como estava no início do ano, no ano passado, antes da chegada do Dorival, quando o Paulo Sousa era o técnico, durante o período com o Vitor Pereira. É óbvio que eles sabem que são problemas graves. É óbvio que eles sabem também aonde estão esses problemas. Eles só não sabem como resolvê-los. Se o Flamengo fala sempre no Jorge Jesus, não só porque ele deixou um futebol encantador e os títulos e tudo mais, e a grande expressão dessa era de investimento. O Flamengo fala sempre no Jorge Jesus porque ele foi o único treinador que, por um período maior, conseguiu controlar o grupo de jogadores. O Rafinha deu uma longa entrevista para o Bola da Vez aqui, não faz muito tempo, e ele contou, no ar e fora do ar também, como eram as brigas. Sim. Ele era meio que um representante, um interlocutor, um dos interlocutores do grupo junto à comissão técnica, junto ao Jorge Jesus, e ele contou que a coisa ficava feia. Mas assim, com frequência, por causa do estilo dele. Mas ninguém o peitava, ninguém o desrespeitava e ninguém ousava fingir que ele não estava ali. Então, é uma situação difícil. A diretoria do Flamengo não tem como resolver, não está capacitada para resolver. A diretoria do Flamengo entende de muita coisa. Aparentemente, no dia a dia do futebol, deixa a desejar, porque senão o grupo não teria os problemas internos que tem. E o time não teria tantos problemas futebolísticos originados nessas questões. Então, eu vejo como uma questão muito difícil. A terceirização da responsabilidade está sempre sendo feita. Esse treinador vai conseguir fazer isso. Esse vai conseguir. Até agora, nenhum conseguiu. Fora o Dorival, por um período menor, com um estilo diferente. E talvez esse tenha sido o grande erro. A gente falou aqui várias vezes, vai repetir. Dá para entender, dá para defender até a decisão de uma diretoria que não se contenta com o resultado. Porque isso é o que a gente sempre cobrou. A divisão na hora de fazer a análise entre o desempenho e o resultado. Se a diretoria achou que o resultado foi ok não, foi bom, que era o que se queria, 2 Copas no ano passado, mas o desempenho não estava bom e ela quis trocar, todo o poder a ela. Mas o que se soube é que os jogadores não gostaram, ficaram incomodados, porque gostavam de trabalhar com o Dorival, gostavam da maneira como ele fazia as coisas. Ah, mas os jogadores então têm que mandar no clube? Eles não têm que mandar no clube, mas alguma influência eles têm. Sim. Dá para ver o que está acontecendo desde então. Pois é, então a diretoria ela precisa fazer alguma coisa justamente por isso. Ou ela está do lado e fazendo o que os jogadores querem, ou não. Ou elas vão e tem um ponto mais firme. E aí quando você fala, eu não vejo a diretoria tomar uma decisão, não vejo soluções para isso, ela fica no meio termo que deixa tudo muito complicado. Nem faz o que os jogadores querem e aí fazem os jogadores ficarem felizes e aí eles entram em campo felizes e conseguem entregar um bom futebol, ou elas fazem simplesmente o que quer a comissão técnica, da maneira que eles pensam também, e aí deixam os jogadores insatisfeitos e aí segue. Só mais um pouquinho. Fica difícil, né? Que é uma questão difícil da gente falar, Marcela, porque a gente sabe de alguns episódios, a gente sabe de alguns desgastes, mas de fato, pelo menos o que chegou a mim, as coisas que eu ouvi, não são coisas muito graves, assim, nossa, grandes fissuras, com esse eu não trabalho. Não, não é nada disso. Sim. É um conjunto, são pequenas insatisfações que aqui vão ali, às vezes ligadas à utilização de certos jogadores. Foi o Fabrício Bruno que deu uma entrevista depois da última atuação do Flamengo e disse, não dá pra gente fazer a partida que fez contra o Fluminense e depois esses últimos 2 jogos. Isso é uma janela aberta para essa situação que a gente está comentando aqui. É isso. A entrevista dele, a declaração dele, é isso. É o máximo que ele pôde fazer, publicamente, para revelar como estão difíceis as coisas no Flamengo. Pois é, e aí eu tenho informações também de bastidores do Flamengo, e são informações exatamente essas, que não é um grande problema, porque é algo que se repete desde 2019. São jogadores que discutem, que brigam, que têm sim seus grupinhos, e quando eles vencem,
tudo fica em paz, tudo melhora. E aí eles voltam a ter harmonia, voltam a ficar felizes. Depois acaba que dentro de campo o negócio não sai da maneira como eles querem. Aí o Gabigol reclama porque não recebe a bola e aí tudo desanda novamente. Depois eles ganham e aí tudo volta a ter essa harmonia. Eu também tenho essa impressão que se por acaso o Flamengo começa a apresentar com o Sampaoli um bom futebol, a harmonia volta nesse vestiário. Se vai ser possível acontecer mais uma vez e vai acontecer nessa temporada, a gente não sabe. Veremos. Vamos seguir o Sport Center, Mota. Que julho está chegando, a janela de julho, e o Flamengo se movimenta para reforçar o seu elenco ainda para a temporada 23. Valeu, pessoal. O Flamengo, uma semana quente, agitada. Nessa semana tem também o Fla-Flu, quinta-feira, Copa do Brasil, jogo de volta das oitavas de final. O primeiro foi 0-0. Mas tem atenção também muito especial para a janela de transferências. Abre no dia 3 de julho. O Flamengo já tem 2 reforços no bolso. O Luiz Araújo, que ainda está no Atlanta United, mas já tem um acordo fechado com o Flamengo, contrato até 2027, assim como o Rossi, o goleiro, que estava no Boca Juniors e passou recentemente no Al Nassr, o time do Cristiano Ronaldo. São 2 reforços acordados. E o De La Cruz, meia do River Plate, 25 anos, uruguaio, companheiro do Arrascaeta na seleção celeste, é um alvo bem forte do Flamengo também, tem muito desejo de contar com esse jogador. O Flamengo tenta costurar o acordo com o Liverpool do Uruguai, que detém parte dos direitos, metade dos direitos do De La Cruz. Também costura o acordo com os agentes do jogador, que demonstrou interesse em vir para o Brasil, e aí depois parte para a ofensiva, aí sim, de convencer a tarefa mais difícil da equação, o River Plate, que é um grande rival sul-americano. O Flamengo imagina que vai gastar um pouco mais de 10 milhões de dólares nessa negociação para ter o De La Cruz. Então o Flamengo batalha para dar esse reforço para o técnico Sampaoli. Além disso, tem a possibilidade do Alan, volante do Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro bate o pé nos 10 milhões de euros. O Flamengo tenta uma composição com o Clube Mineiro, que está sendo bem resistente, duro na queda, natural, é um rival brasileiro. Então o Flamengo tenta uma composição, diminuir um pouco o valor, pagar de forma mais parcelada, de repente inserir algum jogador, mas o Galo tem sido bem resistente nessa equação aí com o Flamengo. O Flamengo tem esses 2 alvos, mas busca mais opções no mercado, um lateral esquerdo, quem sabe também um zagueiro. São essas possibilidades aí que o Flamengo está trabalhando. Então, busca dar mais umas opções para o técnico Sampaoli. Sobre saídas, o Marinho, por exemplo, tem essa questão que ele foi afastado, pode acertar com o São Paulo. O Pablo não vem sendo tão utilizado, de repente, se houver uma oferta interessante. O Vidal tem contrato até o fim do ano só, uma oferta interessante também seria o caso. E o Davi Luiz teve a renovação automática, mas se houver uma oferta muito boa, quem sabe da Europa no meio do ano, aí as partes podem também conversar. É o que o Flamengo está lidando no momento, entre idas e também vindas. E também tem o Alan, do Galo, que o Palmeiras, inclusive, tentou demais levar para lá. Até quanto o Flamengo ele deve se esforçar financeiramente falando para ter esses jogadores? Tem tudo que ele puder fazer. Acho que a questão nem é tanto financeira. O Flamengo pode contratar os 2 jogadores. E aí, pode liberar um pouquinho mais? Tipo, faz um esforço grande para isso? Eu acho que vale. Acho que são jogadores, assim... não são jogadores que vão mudar o patamar da equipe. Porque, assim, vamos sempre lembrar... O Flamengo sempre foi tratado por todos nós, como o melhor elenco da América Latina. E ninguém melhorou o seu elenco a ponto de ultrapassar o Flamengo. Logo, não é uma questão de ou contrata ou não vai vencer. O Flamengo tem jogadores para vencer. Não está conseguindo encaixar o seu trabalho. Então não é falta de jogador que impede que o Flamengo seja o melhor time do país, como claramente não é na atual temporada. No caso do Alan e do De La Cruz, eu acho que a palavra intensidade está muito ligada. O Alan, se eu não me engano, foi o Sampaoli, o Alan jogava no Fluminense. Se eu não me engano, foi o Sampaoli que pediu para contratar o Alan para o Atlético Mineiro. E o De La Cruz é um jogador que ele conhece de observações dentro da América do Sul. São 2 jogadores de muita intensidade no jogo. O Alan na proteção, um cara que protege e que faz a saída de 3, né, a iniciação entre os zagueiros muito bem, algo que o Sampaoli gosta demais. É o lugar onde hoje joga o Thiago Maia ou o Eric Pulgar. E o De La Cruz passeia muito no espaço onde o Gerson passeia, por exemplo. Então vai ter uma briga aí. O Vidal claramente vai perder muito espaço. Não são jogadores, na minha visão,
tecnicamente, o Alan é comparável, talvez um pouco melhor do que aqueles que o Flamengo tem. O De La Cruz não é tão melhor do que aqueles que o Flamengo tem para a posição, mas é uma questão de entrega, de parte física, de competitividade, de intensidade. E o Sampaoli quer isso e sente falta disso no Flamengo. Por isso ele quer esses jogadores para essas funções. Eu acho boas contratações. Sabe quando você vai para um shopping e quer saber onde é uma loja e tem aqueles mapas e tal, e tem uma seta vermelha, você está aqui, né, para você ter alguma condição, né, até as pessoas mais desorientadas como eu, de se achar. O Flamengo é assim, ele tem sido assim desde que o Jorge Jesus foi embora. Então chega um treinador, as primeiras notícias são jogadores... Flamengo faz consulta aqui para o atacante uruguaio aqui, o atacante de peso. É um atacante de peso, tem 36 anos, mas já ganhou muita coisa na Europa. Se trata do Uruguai Edinson Cavani, um atacante centroavante. Se viesse aqui para o Flamengo, chegaria com um nome pesado aqui. Nível aí de Soares aí, tanto que eles já fizeram uma dupla aí de muitos anos, duplo no ataque do Uruguai, Cavani e Soares aqui. Então a diretoria prometeu grandes movimentações na janela de transferência a partir do dia 3 de julho aí, e a diretoria pretende fazer contratações de pesos e já chegou a consultar aqui Edinson Cavani. Então o Flamengo abriu conversas aí e está interessado na contratação de Cavani.